Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Até Aqui Entrevista. É isso aí, cara. Como sempre, meu melhor amigo Alex América. Tudo E bem, aí, Alex? pessoal? Tudo na paz? Tudo na paz. E eu, Matheus Rodrigues, como vocês já conhecem. Hoje a gente vai conversar com um dos responsáveis por um espaço muito, muito sensacional que tem aqui perto de onde a gente mora. Se chama Espaço Pinheirinho Compartilhado. Sim, a representante desse espaço é a Alane. Tudo bem, Alane? Boa noite, pessoal. Eu sou a Alane, né? Eu sou uma das responsáveis hoje pelo Espaço Pinheirinho Compartilhado, que fica no bairro do Jardim Pinheirinho, lá em Itaquaquecetuba. Tenho 33 anos, sou de Itaquá, atualmente moro em Mogi das Cruzes, mas o coração está lá em Itaquá. Sou formada em gestão comercial, em marketing e trabalho hoje na área comercial. Se você quiser saber mais sobre o Até Aqui Podcast e saber dos outros episódios que já saíram, tem muita história boa que a gente já conseguiu captar. Tem uns 2 pontos ou mais também. Exatamente, que é o nosso podcast onde a gente falou um monte de besteiras, né? Um pouquinho. Bate-papo ali, Bate-papo, bacana. né? Bem contraído. Basta acessar o nosso Instagram, @oatéaqui. Isso aí, também estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple, YouTube, lembrando que Deezer. estamos no YouTube, Deezer também, para quem é assinante da TIM. E acho que é isso, né? Bora pra essa entrevista, Matheus? Bora! Então, Alane, como alguém formado em marketing acaba parando num projeto comunitário? O espaço já veio, né, de muitas coisas também, já da vida, da família. O espaço, na verdade, ele foi construído através de um sonho que foi pensado e sonhado por muitas pessoas, né, mas em especial pela minha mãe. Foi ela que realmente deu o pontapé inicial no espaço. Eu acredito que foi ela que realmente fez acontecer, né. Confesso que no começo eu realmente fiquei um pouquinho com dúvidas, né. Achei que era muita responsabilidade, achei que seria muito difícil, mas eu fui me apaixonando pelo espaço e seguindo, enfim, firme cada vez mais, junto aí nesse grande sonho, que foi, como eu disse, né, logo no comecinho, pensado, sonhado por ela, por outras pessoas, mas que ela que realmente fez acontecer e a gente entrou nesse sonho e seguiu nesse sonho também. Hoje, pra quem não conhece, o que seria o Espaço Pinheirinho Compartilhado, assim? Aquele cartão de visitas. O Espaço Pinheirinho Compartilhado é um espaço comunitário, é um espaço que, como o nome já diz mesmo, ele busca essa coisa do compartilhado, um espaço que acredita no poder do coletivo, um espaço que você vai encontrar cultura, educação, diversidade, e a ideia é essa, né? A ideia é trabalhar com tudo isso, ter tudo isso, promover tudo isso para que a gente consiga também diminuir um pouco os abismos, né, da desigualdade que a gente vive hoje. É um espaço focado, então, né? Claro, eu moro aqui, mas numa comunidade um tanto quanto carente, né? Sim. E esse espaço ele é aberto para todos os públicos, assim, qualquer pessoa pode frequentá-lo e ter acesso ao que o espaço proporciona? Sim, qualquer pessoa pode ter acesso, né? O espaço, ele é para todo mundo. A ideia é justamente essa, que a gente possa compartilhar. O espaço hoje, como você falou, está num local um pouquinho distante, numa parte da periferia de Itaquá. Inclusive, até o meu irmão, eu lembro que em um vídeo ele comentou, né? Nós estamos entre uma linha do trem, uma rodovia e um aterro sanitário. Né? Então, o espaço está no fundo de Itaquá, né? No Jardim Pinheirinho. E não é assim, uma linha do trem que você vai pegar e vai acessar e vai chegar em São Paulo pelo trem. Não, é trem de carga. Não é uma rodovia que você vai no seu carro e chegar em São Paulo. Não é. É um lugar muito afastado, né? Então, você não tem acesso à rodovia, você não tem acesso ao trem e ainda está cercado por um aterro sanitário que já explodiu e já deixou a gente aí em situações bem complexas no passado. Tem uma coisa, assim, muito específica quando eu viajava, né? Que eu sempre falava assim, sempre quando eu tava ali na rodovia, o que será que tem naquela rua? E era sempre muito distante, sempre interior. Sim. Pensava, raciocinava assim, caramba, eu vivo numa dessas ruínas, que as pessoas não sabem pra onde vai. Acaba se perdendo ali dentro, né? Tipo, se alguém passa ali, fala assim, caramba, o que será? Pra onde vai aquilo ali? Olha, mas tem outra coisa interessante também, né? A gente que mora aqui, pô, a gente acha aqui tranquilo, é que a gente está acostumado a chegar do trabalho, tarde da noite, ir até a nossa casa, ou sair de noite morando aqui. Mas quem vem de fora e nunca veio,
vê que é a periferia quebrada, né? Vai ter, sei lá, traficantes na rua portando armas, É o um lugar famoso que, ninguém rouba extremamente lá. Não perigoso. rouba lá porque você mora lá, É, né? exatamente, tem isso também. A gente falou do aterro sanitário, acho que nem todo mundo conhece, a gente já tá falando desse aterro há uns 2 episódios, a gente acabou comentando sobre ele, que é um lixão que ficava aqui próximo da nossa região, que foi desativado porque explodiu. Ele já 2 estava vezes, desativado. inclusive, né? É, Inclusive, em abril agora fazem 10 anos da última. o Exatamente. marco histórico aqui da região, de E, Itaquá, e né? muitas pessoas, no caso do bairro ter crescido, algumas pessoas nem lembram disso aí, Sim, né? O bairro cresceu muito e tem gente É, que tem nem, pessoas nem que tava aqui. vieram depois de tudo isso. Há 10 anos é muita coisa. Inclusive, Itaquá tem uma das maiores comunidades de boliviano aqui no estado de São Paulo. Muitos desses bolivianos, eles desconhecem essa história e tem outros que conhecem bem até, porque já estão aqui há um certo tempo. Uhum. É igual aquele filme, aquela novela lá, Avenida Brasil, sabe? No início lá que as pessoas iam pro lixão procurar coisa para pegar, para sim. aproveitar. E aí a gente tem uma comunidade carente também de bolivianos e de brasileiros que faziam com frequência isso, iam até lá e voltavam cheios de coisas que poderiam ser reutilizadas até. Sucata, para poder revender em outros locais, né? Até Sim, sim, alimentos, né, há até anos Isso. atrás. alimentos. Uhum. Eu ainda cheguei a comentar num desses episódios que existem relatos de crianças que colocavam uma carne estragada que vinham no meio da estrada, porque muitos tinham que atravessar o caminho do lixão para chegar até na escola, e aí os professores sentiam o cheiro e acabavam descobrindo a verdadeira intenção da criança, que era levar aquela carne para os pais, É. sabe? E aí, só as pessoas entenderem um pouquinho do panorama da nossa região, onde a gente tem umas pessoas que, de fato, principalmente ali, o bairro do Pinheirinho, ele é muito dividido, da ponte para cá e da ponte para lá, né? Sim, Tem exatamente. muito isso, que tem umas casas muito antigas, que são de famílias há muitos anos, e também tem a parte que as pessoas vão ocupando de uma forma irregular, e por aí vai, assim como é constituída a maioria das comunidades, né? Sim. Nem tudo é pessoal com dificuldade, mas em sua maioria é. E do outro lado da ponte é tudo ainda mais difícil. Se a gente está num Exatamente. lugar distante, num lugar difícil, do outro lado da ponte é até pior. Se chegou asfalto, para o outro lado da ponte não chegou. Se chegou ônibus, para o outro lado da ponte não chegou. E assim vai indo. É sempre o último a ter acesso a qualquer coisa. Esse é o, teoricamente, entre aspas, né, totalmente, o público do espaço, né? São pessoas carentes em busca de algo Cultura, ali, né, cara? cultura. Eu lembro uma vez que eu participei de um curso de taekwondo da Pajuan. Pajuan era a empresa, inclusive, que fazia a gestão do lixão. Né, que Isso. estava ali despejando ilegalmente, né? Sim, mas Mas tinha um vamos curso de fazer uma taekwondo. média. Vamos fazer uma média com a população. Bota um curso de taekwondo aí. E era até que maneiro. Mas é o seguinte, mas era uma forma também deles diminuir o impacto que tinha na região, de uma forma, Sim. É né, totalmente tosca, tosca, mas mas era uma forma. Eles manteram aí aquele lugar por algum tempo, né? E é isso que o Espaço Pinheirinho faz, né? Ele traz esse impacto ali, galera, ó, tem coisa legal aqui. Na rua de cima? É isso, na rua de cima aqui. Isso, de todos os males que a Pajuan trouxe, esse local que você fez o taekwondo, acho que foi realmente a única coisa que, de certa forma, pode ter, claro que não paga tudo que eles fizeram de ruim, Sim. né? Mas eu acho que talvez até isso tenha sido até uma inspiração, de certa forma, assim, para minha mãe, de alguma forma, porque o meu irmão mais novo, enfim, chegou até também a participar de alguma coisa. E de alguma forma, eu acho que ela pensava assim, tinha pelo menos alguma coisa. E a gente chegou num ponto que não tinha nada, né? Você não tinha onde fazer um curso, você não tinha onde bater um papo, fazer uma roda de conversa, encontrar pessoas, trocar mesmo ideias, informações, enfim, algum lugar que você pudesse mudar um pouquinho a chave da cabeça. Enfim, Assistir um filme, assistir né? um filme, né? Dançar, se movimentar, enfim, não tinha nada, não tinha coisa nenhuma. Foi aí que ela também falou assim: não, gente, a gente tem que dar um jeito de fazer alguma coisa aqui. Porque agora, se antes a gente tinha pelo menos um pouquinho, agora a gente não tem nada. Não tem onde estudar, não tem onde fazer uma coisa diferente. Então, acho que isso foi uma das coisas também que, de certa forma, motivou ela.
Qual foi o passo para poder criar? Quando que você entrou? Quantas pessoas tem hoje no Espaço Pinheirinho Compartilhado? Conta essa de forma cronológica pra gente, por favor. O espaço ele nasceu em outubro de 2015, então ele nasceu assim, foi dado o pontapé inicial, né? Até um pouquinho antes, na verdade, a minha mãe ela foi, alugou a casa e falou, gente, bora fazer acontecer, se virem, vamos fazer alguma coisa aqui. As coisas demoraram um pouquinho para de fato acontecer, mas foram aos poucos, teve mutirão, então a gente pintou a casa, limpou o quintal, fez várias coisas, deixou o espaço mais bacana, a casa mais legal. E a inauguração foi em outubro de 2015, inclusive com o pessoal do cursinho de Itaquá, lá da Uniaf. Eles vieram para um aulão, né, lá no espaço, e esse dia foi o dia da inauguração. Então, nós existimos aí desde outubro de 2015. E a partir de então, as coisas foram acontecendo. Eu falo até que a minha mãe, ela fez, de certa forma, acontecer, porque ela era aquela pessoa que, vai ter um cinema no espaço, ela ia lá buscar as crianças, levava para o espaço, fazia com que elas assistissem, depois levava para casa de novo. As pessoas passavam na rua e ela lembrava, gente, olha, fulano, hoje vai ter não sei o que no espaço, sábado vai ter não sei o que lá. Então, ela, sabe, estava sempre lembrando para as pessoas para que elas fossem, que ia acontecer alguma coisa, enfim, né, que as coisas estavam acontecendo. Então, ela motivava muito em relação a isso. A gente sempre fala que o espaço é um sonho, e isso também era uma coisa que vinha muito dela, porque quando as pessoas perguntavam assim, mas o que é o espaço? Né? Ela dizia com um sorriso muito grande, dizia que o espaço era um sonho. Então a gente estava realizando ali um sonho. Estou no espaço desde o início, né? No começo eu fiquei um pouco receosa, achei que seria muito difícil, achei que ela e o Wellington, que é o meu irmão, né, estavam indo com muita sede ao pote. Falei, gente, como que a gente vai conseguir levar isso? Mas depois... Pessoal delirando. Né, e eu já fiz de um tudo no espaço, até já fui professora de sertanejo, professora assim, de certa forma. Caramba. É. Ai, meu Deus. Então é isso, né? E a gente começou com um cursinho em 2015 e aos poucos as coisas foram indo. Chegou alguém para dar aula de balé, chegou alguém para fazer uma aula de teatro, várias oficinas que a gente realizava, inclusive a própria oficina de sertanejo, que foi uma coisa que também deu muito certo. A gente conseguiu unir muitas pessoas, formar um grupo de amigos muito bacanas. Enfim, teve dança do ventre, várias danças, rodas de conversa e várias coisas que foram acontecendo. A ideia era fazer movimentar a comunidade, não importa com o quê. Vamos fazer esse povo aqui, tipo, interagir, né? Exatamente, exatamente. A ideia era interagir e a ideia era que as pessoas pudessem, cada um contribuísse com um pouquinho, né? O que você tem de conhecimento ou as suas experiências, enfim, cada um contribuía com um pouquinho para que as coisas fossem acontecendo. E assim seguiu o espaço. Não eram atividades feitas todos os dias, porque a gente nem conseguia, nem tinha braço para isso, mas a gente ia tocando conforme até a disponibilidade das pessoas, né? Foi indo até 2016, minha mãe faleceu, né? Enfim, aí a gente perdeu o nosso, né? É bem até difícil falar sobre isso. Mas enfim, né? Em 2016, a gente perdeu aquela pessoa que deu o pontapé inicial, a pessoa que fez acontecer. E nesse momento eu até já estava bem assim, falei, nossa, é tudo tão difícil. E a perda da minha mãe foi assim, né, um pontapé também. Falei assim, não, gente, a gente tem que fazer, tem que continuar com esse sonho. E a gente continua, estamos aí em dificuldades, em alegrias e dificuldades, mas estamos aí, seguindo até hoje. Ela viu a realização do sonho, né, cara? E fazer, acho que uma Sim, forma sim. de honrar isso é fazer isso, levar isso, né, de fato, porque eu era da região na época, mas na época eu tava indo muito mais para São Paulo, tava começando a trabalhar, tinha acabado de terminar a escola, tava começando a faculdade, e tinha alguns amigos meus que estavam já lá, né, ajudando, contribuindo. Eu falei, caramba, mano, que bagulho da hora, mas não poderia, não tava conseguindo ir. Era uma coisa que me frustrou bastante, né? Era uma coisa que, tipo, sempre perguntava pra ver como é que era, ficava tentando saber como é que andava, né? Tipo, tá precisando de alguma coisa lá? Sempre perguntando, né? Amigos muito próximos da gente, né? Sim. Nossa, frequentavam ali aquele só o fato espaço. de ter conexão com o cursinho já foi
boa parte ali das pessoas já conhecia. Tinha a Tamires, também estava envolvida, a Débora também. Eu não sei se a Débora já mais para agora, mas Mas não sei ela se lá no início. frequentava ali, A acho Débora, que inclusive, ela ajudou muito na biblioteca, né? Porque aí em 2017 nós inauguramos a Biblioteca do Espaço Pinheirinho, né? E demos a ela o nome de Joelita Marques de Oliveira Fernandes, que é o nome da minha mãe. A gente chama de Biblioteca da Dona Jo. E ela foi inaugurada em 2017, inclusive nesse dia teve um evento da inauguração, e foi quando também nós abrimos as inscrições para vários cursos, né? Para o balé, que chegou inclusive com a chegada da Isabel. Acho que a Isabel teve um dos primeiros contatos no espaço nesse dia, que foi o dia da inauguração. E da capoeira, enfim, foi um dia bem especial, um dia bem importante, que nós inauguramos a biblioteca e também inauguramos um novo ciclo, assim, né, com novos cursos, enfim, foi um dia muito bonito. E a Débora, ela ajudou muito nesse processo da implantação da biblioteca, né? Uma série de Sim. pessoas, né? Mas como a Débora já tinha muito conhecimento em biblioteca, ela conseguiu catalogar, né, os livros, enfim, ela ficou bem empenhada nisso. Tamires e os meus primos, elas ajudaram também a pintar a biblioteca. A biblioteca é super colorida, tem uma parede de gibi. A ideia realmente é essa, né, é trabalhar com coletivo. Então, foi muitos amigos, familiares, uma galera chegando para contribuir e deixar a sua marca ali no espaço de alguma forma. Uma das dificuldades hoje até essa questão, né? Você tem uma série de pessoas que gostariam de ajudar, porém elas moram longe. Outras que também gostariam muito de ajudar, moram perto, porém elas têm que trabalhar muito longe. Isso dificulta muito, né? É um desafio grande. É bem isso, né? A gente fala bem até que bastante aqui disso no nosso podcast, né? Que o fato da gente passar muito mais horas em condução, essas coisas assim, Exatamente. traz muito mais malefícios que benefícios, né? sim. E muitos nomes citados nessa nossa conversa já transitaram entre outras pessoas, né, conversando sobre as mesmas coisas. A Uniafro é um exemplo, Já né? apareceu Já aqui, apareceu, a gente já comentou sobre, tanto com o Lucas como com o Vestibulandos da Cidadania, né, o Alex? Alessandro. O Alessandro. E eu lembro que a Débora ama esse lugar. E eu nem te conto, cara. A professora de balé de lá, super importante na minha vida. Imagino. Minha namorada. Agora, uma pergunta assim de questão de impacto, porque é legal. Exemplo, a gente tem esse podcast aqui e aí a gente tá fazendo trabalho de formiguinha e a gente vê que tem um certo impacto. A gente vê que a gente tá ligando alguns neurônios de algumas pessoas, tá vendo que a galera tá tipo fazendo pensar em algumas coisas que a gente fala aqui. E eu acho que isso que é o motor, né? Enquanto vocês, todos esses anos, como você sente o impacto do Espaço Pinheirinho no local ali? A galera já tem como ponto de referência? Já dá pra falar assim, ah, não, eu moro ali perto do Espaço Pinheirinho ali, ou, ou vocês ainda estão ali tentando pegar o pessoal? Eu acho que hoje muito mais do que antes. Hoje o espaço já tem uma visibilidade bem maior. No começo realmente era um pouquinho mais difícil, mas ainda tem muita gente para nos aproximar, digamos assim. Tem muita gente que mora no Pinheirinho ainda até hoje e que não conhece o espaço ou só já ouviu falar, mas nunca teve um contato. Então hoje no Pinheirinho realmente ainda tem muita gente que podemos estar mais próximos, né? E às vezes a gente até comenta que é curioso porque a gente não recebe só pessoas do Pinheirinho, né? A gente recebe pessoas de toda a redondeza ali, né? Do Lousada, do Nícia. Tem gente que vem fazer aula, inclusive com a Isabel, lá do Jacarandá. Enfim, tem crianças que vinham lá do Amazonas para buscar livro na biblioteca. Então a gente recebe também, não é só do Pinheirinho exclusivamente, mas dessa redondeza, assim. E às vezes até mais, né? Hoje, a aula de balé, por exemplo, da Isabel, as alunas dela, a grande maioria está fora do Pinheirinho. Então, a gente já Uhum. consegue ter essa amplitude, ao mesmo tempo também a gente sabe que tem muito mais espaço no bairro mesmo, no Pinheirinho mesmo, para crescer, enfim, para chegar mais nas pessoas. É sensacional essa ideia de que vai pegando as pessoas, né? Exemplo, eu acho que minha mãe nunca chegou aí e ela amaria visitar a biblioteca de vocês. Vou tentar arrastar ela Sim, um para ir um dia. prazer. Da forma que as pessoas que eu conheço falam,
Pra mim seria um espaço ideal pra habitar. Mas só para concluir uma coisa que me veio aqui à cabeça agora, que é importante também dizer, o espaço, principalmente por causa da pandemia, mas eu digo no geral, a gente não consegue estar com o espaço aberto 100% do tempo, né? Mas a gente conseguiu formas de levar o espaço, né, além das paredes físicas mesmo, não só como a última cultura na caixa, mas a gente já vinha fazendo isso de alguma forma. Tem gente que nunca foi no espaço, mas ela já leu um livro da nossa biblioteca, né? A gente deixou uma amostra da biblioteca no bazar do meu pai, meus tios, enfim, sempre na correria aí para ajudar no espaço. E isso foi muito bacana, porque as pessoas conseguiam ter acesso sempre, o comércio está sempre aberto, então elas podem pegar livros e devolver no próprio bazar, né, sem necessariamente precisar que o espaço físico esteja aberto naquele momento. Tem a horta também, que a gente conseguiu ir além das paredes do espaço. O bazar beneficente que a gente fez, tinha pontos específicos no comércio, tinha no bazar do meu pai, mas tinha também no salão da Dora, tinha no bar do seu Judásio. A gente conseguiu fazer essas coisas para que o espaço não ficasse só naquele espaço físico, mas que ele conseguisse atingir outras pessoas de alguma forma. A gente até brinca, assim, caramba, por que não tinha isso na nossa época? Talvez até tivesse, Mas a informação mas não chegava, né? não chegava, né? É exatamente isso, é um trabalho de formiguinha. Até eu mesmo fico me questionando, ai, mas eu queria fazer mais, eu acho que o que eu estou fazendo é muito pouco. Mas aí você para pensar, nossa, mas a gente já fez isso, aquilo. Não é pouco, é uma coisa grande, é muita coisa. A gente quer sempre atingir mais pessoas, mas não dá. Tem que ser, infelizmente, tem que ser, o trabalho voluntário, o trabalho é de formiguinha mesmo. Mas isso não quer dizer que não está fazendo efeito, isso não quer dizer que não está atingindo, né? Está atingindo, está chegando sim as pessoas. Por mais que 100 pessoas passe ali em frente ou entre no espaço, se você consegue alterar, mudar o curso da vida para o bem de uma dessas pessoas, o espaço ele venceu, entendeu? Aquela instituição venceu de Eu acho que é alguma isso, forma. conseguir Sim, Porque movimentar as pessoas, isso, né? porque Mostrar que tem outro exatamente. caminho, pô. exatamente, cara, exatamente isso. E foram muitas experiências, né, geradas ali também na vida das pessoas. Por exemplo, o balé. Hoje o balé é uma das atividades que mais ficaram a longo prazo no espaço, né? A Isabel já toca desde 2017 o balé e a gente consegue ver que as crianças elas tiveram experiências muito grandiosas. Elas já participaram de espetáculos, elas já viram outras coisas, elas já viram outras bailarinas, enfim, até conversando muito com as mães, com os pais. Muitos falam, hoje a minha filha, o sonho dela é ser bailarina, porque ela viu essa possibilidade, ela viu que existe isso, eu posso fazer isso, eu gosto de fazer isso. Então isso é muito, muito legal, foram geradas experiências maravilhosas. Inclusive, agora, do ano passado, seria nosso primeiro espetáculo como Espaço Pinheirinho mesmo. Um espetáculo exclusivo nosso. Pela primeira vez, as crianças fizeram um figurino. A gente já tinha participado de eventos, mas essa experiência agora, elas tiveram, por exemplo, a oportunidade de fazer um figurino, o que é uma coisa muito grande, gente. O que é um figurino? Você construir um figurino com as suas medidas, pensado em você, no que você vai fazer na sua apresentação. Então, isso é uma coisa muito boa, é uma coisa muito grandiosa que a gente, né, não pode deixar de citar, que foi muito legal, muito lindo, embora não tenha chegado a concluir, mas foi muito legal. Mas vai acontecer. Em breve. Vai acontecer, com certeza. Estamos ansiosos. Além do balé, você acha que deu bem certo, né? Tipo, deu. É isso, a galera gostou bastante. Uma atividade que tem há muito tempo é a capoeira. Deu muito certo. O sertanejo é uma atividade que nós não temos atualmente, mas é uma atividade que também deu muito certo. O Bruno foi tocando a oficina, né? O Bruno e eu. Durante muito tempo a gente conseguiu unir uma turma muito bacana. Enfim, o Bruno ensinou tudo que ele sabia, né? Chegou uma hora que falou assim, gente, é isso. Um dos meninos que estavam ali com a gente aprendendo, eu lembro que ele chegou e nunca tinha dançado praticamente assim. Ele gostou do sertanejo, foi fazer aula fora, enfim. Depois ele voltou como professor. Isso para a gente também foi Caraca. maravilhoso, né? Também ficou por um tempo as aulas de sertanejo. Inclusive, eles até iam fazer uma apresentação para a gente também, um espetáculo
Inclusive, eles usam o espaço também para ensaiar quando precisa. A biblioteca, os cursinhos também. Os cursinhos a gente teve no início. Ai, gente, para mim deu tudo certo. A horta, a horta também deu muito certo. E por que a horta? Então, hoje a gente planta alface, couve. Essa horta, ela gera uma renda também, né? Porque hoje a gente consegue vender alface orgânico, um preço muito barato, ajudar as pessoas e ajudar o espaço também. Quem faz esse trabalho aí é o meu pai, meus tios, é o meu irmão também, o Dandy, ajuda. E a horta também eu acho que é uma coisa que deu muito certo. É um espaço que atenua a tensão que é a vida, né, cara? Você vai lá, se diverte, pega É, Hortaliças? pega suas hortaliças, vai lá para sua casa e tá ótimo. e tá Ah, ótimo, é é isso. Tem o sensacional. cinema também. Cine Barranco, né? Isso, Cine Barranco, né? Deu muito certo. Sensacional, né? O cinema Uhum. também é legal que assim, né? Hoje, se você falar, quantas crianças frequentam o espaço? Estavam frequentando, por exemplo, 30 crianças. Mas não é só essas 30 crianças, né? Sempre chega alguém diferente. O cinema, por exemplo, é um lugar que traz muita gente diferente. Tem criança que não vai em nenhuma outra atividade, mas ela sempre vai no cinema. Tá lá no cinema. Cinema é muito legal. Exemplo, hoje, se você parar pra pensar na classe B, até um pouquinho da classe C, ficou muito comum ir até o cinema. Com Sim, barateado lá no perto de onde eu moro agora. Tem o da avó, que é um pouco mais barato, beleza. E aí você para pra pensar, poxa, todo mundo vai no cinema, você viver nessa bolha. Mas não, tem gente que não sabe nem quem são os Vingadores, É exatamente. só verdade. de figurinha, só É. de, Só, sabe? só consegue assistir um filme blockbuster ali na tela quente, na E olhe segunda-feira lá, na porque Rede às vezes nem Globo. tem acesso essa oportunidade de assistir esse filme em casa. E Sim. aí você dá esse acesso, nem que sejam filmes que já passaram já há um certo tempo, ou um filme que, né, É. Sim, exatamente. faz E vou te impacta de uma falar, forma. outra coisa que faz um sucesso danado, que você vai falar assim, isso é tão simples, mas, gente, tem criança que vai. Não é só por causa do filme, mas é por causa da pipoca. A pipoca é o tempero especial. Caraca, que legal. Sem contar que você promove uma interação entre as crianças que vivem não só no bairro, como crianças fora deles, que estão ali acostumados a ficar em suas próprias casas, nas redes sociais ou sei lá, e Eu acho agora que elas podem é tirar interagir elas ali. também um pouco da realidade, que tem É, crianças hoje que têm uma realidade bem complicada, né. Tirar ali, nem que seja um momento muito específico de 2 horas ali do momentos de filme. tensões ali, né, familiares. É válido, extremamente válido, né. É a forma que vocês podem impactar e é sensacional. Agora falando para a parte mais financeira, hoje, como é que está sendo a questão de captação de doações ou não é por doação, como é que funciona? Hoje o espaço se mantém basicamente por doações. Nós temos uma casa que é alugada, então a gente tem que pagar o aluguel, além das outras contas básicas, né? Água, luz, enfim. Então o espaço ele se mantém através de ajuda de voluntários. Basicamente a gente também já tem uma contribuição mensal e vai tocando o espaço. Para outras coisas, o que a gente fazia antes, né? Digamos assim. Antes a gente fazia muito bingo. O bingo era sempre um sucesso, principalmente nessa época assim de junho, julho, que tinha as Festa Quermesse, festas né? junina, juninas. já participei. Os bingos dão muito certo. Os últimos foram feitos no bar do seu Gil, um senhor também que está sempre com a gente, assim, ajudando como pode e torcendo muito pelo espaço. E era uma forma da gente arrecadar dinheiro para ajudar, né, a manter o espaço mesmo. É outra coisa que dava muito certo em relação ao financeiro, que não necessariamente gerava muito dinheiro, mas que era uma coisa que nos ajudava, era o bazar beneficente. Né? O bazar também deu muito certo, porque a gente começou a fazer uma vez por mês no espaço, e a gente deixava um bazar já fixo, né? Já era possível deixar um bazar fixo lá no bazar também do meu pai, que é o Bazar Fernandes. Então a gente já deixava ali, as pessoas passavam por ali, compravam o seu docinho ali no seu menu e voltavam, já escolhiam uma roupa, já poderiam fazer sua compra, ou de alface, que o alface também está lá. Então, era uma forma de deixar o espaço mais próximo das pessoas o tempo todo. E o bazar deu muito certo. Até hoje, assim, se eu estiver andando pela rua, o pessoal fala assim, Alane, quando vai ter bazar de novo?
E a horta também, uma das formas de conseguir algum dinheiro aí para ajudar na manutenção e a manter mesmo o espaço. Aí com a pandemia, a gente perdeu essas possibilidades. No máximo a gente consegue vender hoje um alface, mas é bem mais difícil, né, por conta da pandemia, né? Então, o que a gente fez no ano passado foi fazer uma vaquinha, que aí foi o Cultura na Caixa, não sei se vocês acompanharam. O Cultura na Caixa, ele foi uma forma que nós encontramos de deixar o espaço ativo, de fazer com que o espaço chegasse nas pessoas, nas crianças, né? E também levar para elas coisas positivas, coisas que de certa forma ajudassem na educação, né? Enfim, primeiro foi feito um teste, né? A gente fez uma caixa teste, digamos assim, e a primeira caixa, o tema era ter festa junina. Aí a gente levou material pedagógico para elas, com umas comidinhas juninas, né? Um brinquedinho, e aí deu muito certo. A gente falou, gente, isso aqui é muito legal. Vamos fazer uma vaquinha aí para ver o que a gente consegue. E aí a gente abriu aqueles links para a vaquinha, começou a divulgar e deu muito certo a vaquinha. A gente conseguiu arrecadar um valor bem bacana. E esse valor a gente deixou a maior parte para produzir a vaquinha e uma outra parte para a manutenção do espaço. Então, com esse dinheiro, a gente conseguiu, por exemplo, melhorar muito a parte ali onde as crianças fazem a aula de dança, por exemplo. Antes a gente tinha um espelho e meio, né? Que era um espelho inteiro e outro pela metade, meio quebradinho, assim. E a gente conseguiu deixar uma parede inteira de espelhos, né? A gente pintou o espaço inteiro. A gente conseguiu fazer uma coisa que as crianças estavam bastante tempo também querendo, né? Que era aquela barra para fazer balé, para fazer o alongamento. Então a gente conseguiu fazer isso. Essa barra, inclusive, foi até doação de uma mãe. Então, assim, gente, foi muito legal. A gente conseguiu mudar ali a cara do espaço, fazer, enfim, uma manutenção muito boa e conseguiu entregar as caixas para as crianças de junho até o final, até dezembro, né? Foram um total de 30 caixas entregues por mês. Nessas caixas tinham material pedagógico sempre, cada mês era um tema diferente e toda a caixa estava voltada para aquele tema. Sempre tinha ali um brinquedo, um mimo voltado para esse tema, né? Um jogo para diferente, para que elas pudessem fazer coisas diferentes, né? Uma comidinha, né? Um doce, né? E a última, que foi em dezembro, nós mudamos um pouco a dinâmica, né? A gente deixou horários agendados para que as crianças pudessem ir buscar a caixa, porque a ideia é que elas vissem como o espaço ficou depois de tudo isso, né? E aí elas puderam ver, né? Nossa, agora a gente tem espelho, nossa, agora a gente tem barra, nossa, olha as cores como estão, né? A gente colocou um banquinho do lado de fora, colocou planta, colocou suculenta, ficou uma graça, gente, foi muito legal. Em dezembro a gente conseguiu, a gente, né, encerrou o ciclo do Cultura da Caixa. Agora, né, esse ano, a gente está vendo como vai seguir de fato, porque eu acho que ninguém esperava que a pandemia se prorrogasse por tanto tempo, né? A pandemia ela interferiu muito aí na vida de todo mundo e eu acredito que essas crianças estejam muito ansiosas para poder voltar ao espaço. Até o mês passado, eu acho que no mês passado, nós estávamos pensando em possibilidades de retomar, mas agora a gente já entrou em um outro cenário, né? Tudo precisa ser discutido novamente, porque foi feita pesquisa com os pais para ver a opinião deles, mas era um cenário, agora a gente já entra em outro cenário um pouco, né, assim, bem mais complexo. Complicado. Agora indo para a parte final do nosso podcast, a gente tem duas perguntinhas. A primeira pergunta que a gente quer fazer para você, Alane, é: o que você mais gosta da cidade onde você mora? Pode ser Itaquá, né? Porque eu sei que suas raízes estão aqui. A cidade é o meu lar, né? Por mais que eu não more mais em Itaquá, eu sou de Itaquá. O que eu mais gosto na cidade são minhas raízes, são as pessoas, minha família, enfim, os meus amigos, as pessoas que fizeram parte da minha história, né, da minha vivência, e é isso. Itaquá, para mim, são as minhas raízes. Show de bola. E agora a segunda pergunta: o que você mudaria na cidade de Itaquaquecetuba? Nossa, gente, tem tanta coisa para mudar em Itaquá. É muito difícil começar já. É muito difícil essa pergunta. Vai começar já pelo governo. Ai, mãe. Enfim. Mas é uma coisa assim, se você tivesse poder assim, Alane, parabéns. Você ganhou o poder de mudar uma coisa de imediato. O que você escolheria? Olha, até pensando mesmo no espaço em si, eu acho que eu mudaria a educação.
daria mais foco na educação, que eu acho que é o principal. Não sei se é isso que você... Não, a faz questão é parte. você mesmo. Pode É. ficar tranquila, porque a gente quer saber realmente a sua visão mesmo. Então, Eu acho que eu focaria, se eu pudesse mudar uma coisa, vamos mudar a educação, vamos melhorar a educação, porque não é só de asfalto que vive as pessoas, né? Então, antes de tudo, eu acho que seguiria por esse ponto aí, talvez. Mas é uma pergunta difícil, né? Talvez precise um pouco mais de tempo para pensar. Peguei mas aí deixa eu desprevenida. pegar desprevenido, isso que é a parte boa. Ixi, aí você pegou desprevenida. Nunca tinha parado para pensar se eu tivesse esse poder, mas é uma boa pergunta. Agora, vamos para a parte boa. Como é que o pessoal pode ajudar no Espaço Pinheirinho Compartilhado, encontrar formas de doação? Como é que o pessoal, aonde vocês estão disponíveis fisicamente nas interwebs? Fisicamente, a gente está hoje no Pinheirinho, né, no bairro do Pinheirinho, na Avenida Nossa Senhora das Graças, mas o espaço em si ele está fechado. Tem o Bazar Fernandes, que, como eu falei, é o nosso anexo ali do espaço, que é uma forma também de estar, de certa forma, fisicamente, né? É assim que retomamos as atividades normais. Nós também temos as redes sociais, que é o Facebook, que está como Espaço Pinheirinho Compartilhado, e também o Instagram, que é espaço_pinheirinho. Lá tem o link, inclusive, da vaquinha, que ainda está aberto, né, para que as pessoas, caso queiram doar de alguma forma, está aberto. E também tem a benfeitoria, né, que é uma das coisas, inclusive, que a gente pretende focar mais aí para o próximo ciclo. Enfim, a comunicação ela pode ser, eu acho que até a forma mais fácil de chegar é por esse meio, pelo Instagram, né, que dá para mandar mensagem, direct, que a gente vai conseguir, vai responder. Enfim, a gente pode trocar informações desse primeiro contato, ou também pelo link da vaquinha. Financeiramente pode ser por esse link da vaquinha. E só finalizando uma coisa, a gente falou sobre como ajudar o espaço, né? E lembrando também que essa forma de ajuda também, eu acho que até principalmente, ela pode vir de outras formas, né? Porque a gente trabalha, como eu falei, com os voluntários, né? Então, toda a forma de ajuda ela é bem-vinda, tá? Independente de ser financeira. Então, eu posso ajudar com isso, eu sei fazer aquilo. Vamos chegar, vamos trocar ideia, vamos somar, né? Para que a gente consiga cada vez melhorar mais e mais. Show de Boa. bola. Alane, em nome do Espaço Pinheirinho Compartilhado, obrigado por contar a sua história até aqui.